Olá, Boa noite. graça e a paz. Aleluia. Sobre a sua casa, sobre a sua família. Que bom estar aqui com vocês, entrando dentro da sua casa, do seu lar, para trazer nessa noite a palavra do Senhor, a palavra que edifica, a palavra que transforma a nossa vida, a palavra que produz em nós maturidade, crescimento, clareza de todos os questionamentos, as perguntas que nós temos no nosso coração. Essa noite é uma noite de glória, uma noite de vitória, uma noite de bênção, uma noite onde o poder de Deus Libertação. opera, age, uma noite de libertação. Você vai se chegando aí, vai deixando o seu coraçãozinho, o seu oi, vai entrando aí conosco. Boa noite a toda a família Ágape. Boa noite a todas as famílias que nos acompanham, que nos assistem. Boa noite, Sabrina Almeida Fernandes, Deus abençoe você. Deia Martins, Deus te abençoe, querida. É um prazer ter vocês aqui conosco. Fique ligadinho na palavra de Deus. O Senhor tem uma palavra de vitória para as nossas vidas nessa noite. E todo aquele que crê, recebe. Todo aquele que pede, vai receber, vai encontrar, né? Todo aquele que bate, a porta vai se abrir. Nós estamos nessa noite batendo na porta da graça, na porta da esperança, que é Jesus Cristo, que é o único caminho, a única verdade, a vida que nós temos. E esse Jesus tão maravilhoso, que nos deixou na sua palavra, eu quero que você abra aí comigo, Isaías 53, verso 4 e verso 5. Esse é um versículo que o tempo todo tem que estar no nosso coração, na nossa mente, nós falarmos para nós mesmos, para nós profetizarmos sobre a nossa casa, nossa família, o povo de Deus. Amém, queridos? Então que você possa, juntamente comigo, né, meditar nesses versículos, meditar nessa palavra enriquecedora, na onde as promessas de Deus são verdadeiras para cada um de nós. E nós vamos entrando aí, vamos nos apropriando dessa verdade que é a palavra de Deus. E ela tem para mim e para você nessa noite um lugar de descanso, um lugar de refrigério, um lugar onde nós podemos ver o favor de Deus sobre as nossas vidas. Boa noite, Taêmia. Deus abençoe. Andresa, minha filha, Deus abençoe. Boa noite, que Deus seja louvado pela vida de vocês. Boa noite, Karina Marques. Deus abençoe sua casa, seu lar, a sua vida. Deus nos abençoe, amém? Vamos ler então, para nós podermos passar logo para a palavra, porque a palavra de Deus, ela é tremenda, ela é poderosa, e ela vai nos vivificar, vai falar conosco mais uma vez, assim como o Senhor zela pela sua palavra. Ele está zelando nessa noite para que a palavra dele entre no nosso coração, na nossa casa, na nossa vida, e nós venhamos tomar posse, nos apropriar dessa verdade, receber e crer e agradecer. Termos um coração grato. Nós somos gratos ao Senhor, amém? Angélica Bogado, boa noite. Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família. Fique conosco. Então vamos ler, queridos. Vamos ler lá o Isaías, o livro de Isaías, capítulo 53, verso 4 e verso 5. Fala assim para nós: certamente quem? Jesus Cristo de Nazaré. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Louvado, engrandecido seja sempre o nome do nosso Deus, o nosso Senhor e Salvador. Certamente o Senhor Jesus levou sobre o seu corpo, sobre o madeiro, todas as nossas enfermidades, todas as doenças emocionais,
naturais, circunstanciais, físicas, mentais, conjugais, familiares, financeiro, material, em todas as áreas da nossa vida. Certamente o Senhor Jesus tomou sobre o seu corpo naquela cruz, naquele madeiro, e carregou sobre ele todas as nossas dores. Ele levou sobre ele as nossas dores. E eu creio que a cada dia ele carrega as nossas dores. A cada dia ele leva a minha dor e a sua dor. A cada dia ele tem o bálsamo, o remédio, o consolo para nós. A cada dia ele cuida de nós. Certamente ele levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado naquela cruz, ali no Calvário, naquele lugar aonde a lança transpassou o seu corpo, já moído, já maltratado, espancado, cuspido, rejeitado, ferido por uma coroa de espinho, dilacerado a sua carne, nas suas costas, todo o seu corpo com os açoites. Certamente, ele fez por amor a mim, por amor a você, por amor à sua família, por amor à sua casa, por amor ao projeto de Deus, que é família, casamento, vidas preciosas, por mim e por você. Certamente, ele foi transpassado pelas nossas iniquidades, pelas nossas transgressões, ele foi moído. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Amém, queridos? Você pode se apropriar e tomar posse e agradecer por essa declaração profética, por essa verdade declarada para a nossa vida. Eu tomo posse para a minha vida, eu tomo posse para a minha saúde, eu tomo posse dessa verdade, dessa palavra para a minha casa, para a minha família, para a comunidade Ágape, para os nossos irmãos, todos aqueles que estão nos assistindo, que estão nos acompanhando, aqueles que se encontram de uma maneira ou de outra enfermo, abatido, preocupados, ansiosos, com tanto medo, com tanta más notícia. Vamos aprender a ser prudente, a fazer a nossa parte, nos cuidando de todas as maneiras, mas vamos crer pela fé que o Senhor, ele está no controle e ele há de nos livrar, há de livrar as nossas casas, nossas vidas. E ainda se o mal vier sobre nós, a palavra de Deus diz que ele nos dará o livramento, ele nos dará o escape. Ele é por nós, ele trabalha em nosso favor e nós só temos motivo para adorá-lo, para bendizer. Vamos junto então fazer isso? Vamos agradecer por essa palavra maravilhosa nesses 2 versículos e tomar posse dele e fazer com que ele seja realidade e verdade em nossas vidas. Amém. Senhor meu Deus e meu Pai, quão grato nós somos, quão maravilhado nós estamos, Senhor, de ver, Senhor, tanto cuidado, tanto livramento, tanto zelo do Senhor para com a vida do teu povo, para com os teus santos que há na terra, para esta nação, para esta cidade, para este país. Muito obrigada, Senhor, o nosso coração é grato, apesar de todas as circunstâncias, de todas as situações que sobreveio sobre esta nação, sobre este país. Nós queremos agradecer porque o Senhor não perdeu o domínio e nem o controle de todas as coisas. Meu Deus, eu quero clamar por todas as famílias que estão acometidas, meu Pai, pelo Covid-19, todas as famílias que se encontram enfermos. Senhor, esta semana, quantas notícias, quantas vidas foram acometidas, Pai. Senhor, nós te pedimos que toda praga, toda peste seja cessada, que o sangue de Jesus seja passado nos umbrais, nos portais das nossas casas, da nossa vida, do nosso corpo, Senhor, da nossa casa material, dos nossos carros, Senhor, onde nós vamos no sair, no entrar, Senhor, nos blinda com o sangue do Cordeiro, Senhor, queimando todo vírus, toda bactéria,
toda molécula, Senhor, dessa virose, desse mal. Senhor, em nome de Jesus, livra-nos de todo mal, livrai o teu povo, livrai as famílias, livrai as nossas crianças, livrai nossos adolescentes, livrai nossos velhos, livrai os nossos jovens, livrai o teu povo, meu Pai. Nós suplicamos, Senhor, a sua misericórdia, suplicamos o teu favor, suplicamos uma intervenção divina do alto. Intervenha, Senhor, nesta nação, neste país. Intervenha na cidade de Franca, Senhor. Intervenha sobre os hospitais, sobre, Senhor, todos os lugares aonde estão ali atendendo, Senhor, aqueles que estão com sintomas, ó Pai, do Covid, todos aqueles que se encontram enfermos, aqueles que têm uma imunologia baixa, aqueles que são da área de risco, meu Deus, protege. Meu Deus, só o Senhor pode pôr um fim nesse caos. Só o Senhor pode colocar um fim, um basta, Senhor, nessa situação. Por favor, Senhor, tem misericórdia de nós que vamos perecendo, que estamos perecendo, Senhor. Ajuda-nos, ó Pai, o nosso socorro vem de Ti, o nosso socorro vem do alto. Nós não estamos esperando do homem, mas nós estamos esperando do Senhor, que é o nosso socorro, que é a nossa ajuda diária, que é o Deus em quem temos crido, em quem temos confessado e esperado, aquele que se compadece das nossas fraquezas, aquele que se compadece do teu povo, ainda que o teu povo tenha um coração obstinado, um coração teimoso, um coração resistente, ainda assim as suas misericórdias se renovam pela manhã, e por amor a nós o Senhor já concretizou todas as coisas, e nós somos gratos, Pai. Fica conosco, fala com cada família, cada ouvinte, cada um que está nos vendo, nos assistindo. Senhor, entra dentro dos lares, manifesta o seu poder, manifesta a tua graça poderosa. Debaixo dessa graça nós nos ocultamos, nós permanecemos debaixo dessa graça e só temos que engrandecê-lo e bendizê-lo, Senhor, e louvar o teu santo nome. Fala conosco, Senhor, através da tua palavra nessa noite. Usa teu vaso, teu servo, dá graça, virtude, unção. Senhor, unge as cordas vocais, unge o seu corpo, Senhor, e o abençoa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nós oramos juntos pela fé e nos apropriamos da vitória do Senhor para nossas vidas nessa noite. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Amém, queridos. Deus seja louvado. Amém. Boa noite. Graça e paz. Shalom de Deus sobre a sua vida, irmão. Queria te convidar a abrir o livro de 2 Reis, capítulo 5. Nós vamos ler do 1 ao 14. Queria que você abrisse para acompanhar a leitura. E abre o seu coração. 2 Reis, capítulo 5, do 1 ao 14. Amém? Pode ler. Amém. Do 1 ao 14, a pastora vai fazer a leitura. Amém. Naamã é curado de uma lepra. É o título do capítulo 5. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Era ele herói de guerra, porém leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram cativo uma menina, que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria. Ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e disse ao seu senhor: assim e assim falou a jovem que é da terra de Israel. Respondeu o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. Ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 vestes festivas. Levou também ao rei de Israel a carta que dizia: logo em chegando a ti esta carta, saberás que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures da sua lepra.
Tendo lido o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: acaso sou Deus com o poder de tirar a vida ou dá-la, para que este envie a mim um homem para que eu possa curá-lo de sua lepra? Notai, pois, e vede que procuro um pretexto para romper comigo. Ouvindo, porém, Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgastes as tuas vestes? Deixe-o vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e os seus carros e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada e ficará limpo. Naamã, porém, muito se indignou e se foi dizendo: pensava que ele sairia a ter comigo, porque ia de pé, invocaria o nome do Senhor, seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Não são, porventura, Abana e Farfar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? E voltou-se, foi com indignação. Então se chegaram a ele os seus oficiais e lhe disseram: meu pai, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não o farias? Quanto mais, já que apenas te disse: lava-te e ficarás limpo. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus, e a sua carne se tornou como a carne de uma criança e ficou limpo. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Amém, irmãos? Irmãos, eu coloquei no spoiler e fiquei surpreso com a resposta, né? Eu creio que talvez despertou muita curiosidade ou muito interesse o assunto. E eu coloquei lá: a nossa casa merece o melhor, um coração rendido, um coração verdadeiro. E o título da mensagem é: a nossa casa merece nossa melhor versão. E teve, né, um acesso muito grande, um despertamento muito grande por aquilo que seria abordado sob esse título. E é interessante porque a nossa casa merece a nossa melhor versão. Eu queria fazer um paralelo antes da gente. Nós entendemos muito bem diversão quando nós falamos de num carro, numa linha de carro. Nós pegamos lá um carro, qualquer marca, um HB20. O modelo dele é o HB20. Sim. Mas ele tem várias versões. Ele tem desde a potência do motor e vai subindo, e com isso vai subindo o preço. Tem com vidro elétrico, tem com trava, tem com alarme, tem com direção elétrica, tem. E é claro que a melhor versão é a completa e a mais cara. É igual nós. Nós somos todos humanos. Eu vou exercer minha humanidade na minha casa, vou exercer minha humanidade na sociedade, os dons que Deus me deu, os naturais e os espirituais. Eu vou me relacionar com os amigos, com os familiares, com os clientes, com fornecedores, com as pessoas, mas vou me relacionar também dentro da minha casa. E o convite para nós aqui é um despertamento, uma libertação que precisa acontecer nessa noite, para que eu e você tenhamos o desejo, seja o papai, a mamãe, o marido, a esposa, os filhos, cada filho, não importa a sua idade, vamos construir algo a partir de hoje, com o entendimento dessa palavra.
eu vou dar a minha melhor versão dentro da minha casa. Amém. E o verso 1 dessa passagem fala de Naamã, um capitão do exército do rei da Síria. E diz assim: era um grande homem diante do seu senhor. E esse senhor está em letra minúscula. Do rei da Síria. O rei da Síria tinha aquele comandante, aquele capitão, aquele homem condecorado, um homem valoroso, um homem de guerra. Ele tinha muito bom conceito com o seu rei. E diz que aí fala Senhor com a letra maiúscula. Deus usava aquele homem e através dele deu muita vitória para a Síria. E aquele homem era considerado, tanto pelo rei, quanto por Deus, pelo Senhor, um herói. Só que um herói valoroso. Só que a história dele, no verso 1, depois do valoroso tem uma vírgula. E tem um porém na vida desse homem. E lá diz assim: porém leproso. Então o que a gente aqui? Fora de casa, aquele homem era líder, corajoso, admirado, influente, conceituado, vitorioso, herói, respeitado, aclamado, seguido. Mas quando ele voltava para casa, dentro da sua casa, ele tirava aquela farda dele, aquela indumentária com todas aquelas medalhas de vitória de guerra. Sim. Ele tinha que se isolar na sua própria quarto, na sua própria cama, ter o seu talher separado, a sua toalha separada, tudo separado, não podia exercer liderança, era um inútil, era impotente, era desprezado, não tinha prestígio nenhum dentro de casa, era um fracassado de dó. Por quê? Porque ele tinha lepra. E a lepra, ela é uma doença contagiosa. O normal era eram colocados nas grutas fora da cidade, até que sarasse, isolados. Mas como ele era um general de guerra, um homem que na sociedade, lá fora, ele colocava a indumentária dele e ele passava como um homem importante e escondia a sua lepra, então ele tinha muito conceito na sociedade, então ele conseguia ainda ficar dentro da sua casa, mas porém leproso. Então, o que acontece aqui? Nós vemos o quê? Um homem vitorioso na rua e derrotado dentro de casa. A gente poderia dar muitos títulos aqui: vida dupla, dupla personalidade, né? Vitorioso na rua, derrotado dentro de casa. Mas eu quero abordar aqui para nós, que é uma noite de libertação e de cura, e eu quero ver essa questão desse porém que tinha na vida desse homem. Porque como a lepra ela foi extirpada, né? Ela foi curada, nós não vemos hoje mais em nós, então parece que essa palavra não se aplica à nossa vida, que leva a gente a ter uma dupla personalidade. E eu quero falar desse porém leproso. Eu queria te convidar a abrir em Mateus 4:23. Mateus, nós vamos ler uns 4, 5 versículos para que você entenda, antes da gente entrar na ministração de libertação e de cura para nós nessa noite. Vai pegando aí, porque é libertador, é tremendo, é impactante. E se você passar por esse processo nessa noite, nessa purificação diante do sumo sacerdote Jesus Cristo, você poderá começar a dar a sua melhor versão dentro de casa. Mateus 4:23. Percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. Olha que Jesus faz diferença entre doença e enfermidade. Um pouquinho adiante, Mateus 8:2 e 3. Diz assim: e eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, pode tornar-me limpo.
E Jesus, estendendo a mão, tocou, dizendo: quero ser limpo. E logo ficou purificado da lepra. Um pouquinho adiante, Mateus 10:1. Só para a gente ficar bem firme nessa palavra. E chamando os seus 12 discípulos, agora Jesus ia instruir os discípulos como que eles ministrariam. Deu-lhes o poder sobre os espíritos imundos para os expulsarem e para curarem toda enfermidade e todo mal. De novo, enfermidade e mal. Mateus 10:8. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebestes, de graça dai. Marcos 1:40. E aproximou-se dele um leproso que, rogando-lhe e pondo-se de joelho diante dele, lhe dizia: se queres, bem podes limpar-me. Lucas 5:12. E aconteceu que, quando estava numa daquelas cidades, eis que um homem cheio de lepra, vendo a Jesus, prostrou-se sobre o rosto e rogou-lhe, dizendo: Senhor, se quiseres, bem podes limpar-me. Então, a lepra, ela não era vista como uma enfermidade. Ela tinha um cunho espiritual e ela precisava ser limpa. Tanto a pessoa que possuía sabia que era um processo de limpeza, por causa da lei de Moisés, nós vamos ver isso agora, quanto o próprio pronunciamento de Jesus. Jesus, então, o leproso perguntou: Senhor, eu quero ser limpo. Jesus falou: então seja limpo. E Jesus os limpava, sendo ele o sumo sacerdote. E pessoas que tiveram lepra, só para a gente se situar. Lembra da passagem de Moisés, quando Deus chama Moisés para ele conduzir o povo e libertar o povo e levar o povo pelo deserto para Canaã? Moisés, cheio de não-me-toques, e Deus então diz para ele o seguinte: Moisés, coloca a mão no peito, tira a mão. E ele tirou a mão estava leprosa. Por quê? Porque era uma figura mostrando que o coração dele, como que era o coração daquele homem, porque é algo espiritual. Miriam, que se rebelou contra seu irmão Moisés, pegou lepra por causa da rebeldia. Geazi, que pela ambição ali das oferendas aqui de Naamã, né, das ofertas, do ouro, da prata, das roupas festivais, foi lá e mentiu em nome de uma ambição, contraiu lepra. Uzias, que por causa da soberba do seu coração, contraiu lepra. E agora eu quero que você abra, esse eu faço questão que você abra, Levítico, capítulo 13, verso 1 e verso 2. Levítico, capítulo 13, verso 1 e verso 2. Diz assim a palavra: falou mais o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo, quando um homem tiver na pele da sua carne inchação, ou pústula, ou mancha lustrosa na pele da sua carne, como praga da lepra, então será levado ao sacerdote ou a seus filhos, os sacerdotes. Então, uma pessoa, ela começava ali a ter uma inchação, costumava ter uma mancha na pele, e uma mancha brilhante. A instrução que Deus deu era que aquela pessoa fosse se apresentar ao sacerdote, porque era uma doença espiritual. E ele se apresentava a Arão ou Moisés, eles faziam a análise ali. Se a análise fosse, não, é lepra, então ele seria colocado à parte da sociedade, numa caverna, para que ele fosse curado. E depois de 7 dias ele voltaria, se apresentaria novamente, para ver se no parecer do sacerdote aquilo foi curado. Mas o que é isso, pastor? Inchação. A Bíblia usa aqui os termos daquela época. Mas inchado fala de orgulho.
Uma pessoa orgulhosa é uma pessoa cheia de si, segura de si mesma, inchada, não precisa de ninguém, não depende de ninguém, é maior do que todo mundo, sabe mais do que todos. Então, a inchação fala do orgulho. A pústula, que é um ponto de pus, ela fala o quê? Do lixo. E a mancha lustrosa, que é a pele muito brilhosa, fala da hipocrisia. E eu fui no dicionário, irmão, e é tão dicionário da língua portuguesa, e com esses termos que a Bíblia usa, e a gente fica de queixo caído. Olha o que o dicionário diz a respeito do orgulho ou da inchação: sentimento de prazer, satisfação com o próprio valor, sentimento egoísta, arrogância, soberba. Pústula, pequeno tumor na pele, aquilo que é viciado ou doente na sociedade, corrupção, depravação, perversão. Hipocrisia, falsidade, dissimulação, fingimento e falso. Então, essa palavra ela queimou no meu coração, inclusive o porquê desse título. Quando na sexta-feira passada aqui, a Vanessa, a Flávia e a Andressa fizeram aquela live, né, o Covid-19 na vida das mulheres, e eu ouvindo elas aqui, depois eu assisti novamente, e todas pontuaram, né, dessa necessidade, desse alinhamento, de ajustar as coisas dentro de casa, porque estava fora do trilho, os valores estavam invertidos, as coisas estavam invertidas. Mas o paralelo que eu quero fazer aqui, porque o egoísmo, porque o lixo, né, que é a corrupção, a depravação ou a hipocrisia, que gera o egoísmo no homem, que é sintomas de lepra dentro de nós, ela vai operar em dois extremos muito perigosos, extremamente perigosos e destrutivos. Lá na rua, o orgulho, a hipocrisia me ajuda a aceitar todas as coisas. Eu aceito uma afronta, lá eu aceito o outro ser maior do que eu, lá às vezes o outro pisa em mim, eu fico calado, eu aceito as coisas lá fora, por causa do meu orgulho, para mim não me rebaixar, para mim manter meu, né, que eu estou por cima, mas quando eu volto para casa, esse mesmo orgulho, essa mesma hipocrisia, esse mesmo egoísmo, eu não tolero nada, eu vou para o outro extremo. Eu aguentei bucha de um lá fora, de um estranho, mas eu não aguentei um confronto, uma pergunta, às vezes mal colocada ou num momento inapropriado, da esposa ou do filho. E eu explodo. E eu os firo, eu me machuco e machuco eles. Por quê? Porque eu uso um extremo para me esconder debaixo de uma hipocrisia, de uma capa, de uma farda lá fora, para ser valorizado, para ser idolatrado, para ser reconhecido, para ser olhado como alguém que só tem vitória, só tem vitória, só tem vitória. Mas quando eu volto para dentro de casa, eu já não aguento mais, e tudo que eu podia às vezes combater lá fora, agora eu combato em excesso, em extremo excesso dentro de casa. Eu não aguento uma palavra, eu não aguento uma pergunta, eu não aguento um confronto, eu não aguento nada. Então eu me machuco e machuco as pessoas que eu amo. Por quê? Porque eu dou a minha melhor versão, sabe aonde? Na rua. Eu dou a minha melhor versão para as pessoas. Eu dou a minha melhor versão para o meu patrão. Eu dou a minha melhor versão para os meus funcionários. Eu dou a minha melhor versão para os amigos. Eu dou a minha melhor versão para a minha vida profissional. E a hora que eu volto para casa, eu dou minha pior versão para as pessoas que eu me relaciono, que é a minha família, que é a esposa, que são os filhos. Eu dou minha pior versão, dou o que sobrou, dou o resto.
Ali eu não tenho tolerância, a minha é zero. A minha paciência é nenhuma. Ou com o pai, ou com a mãe. Ou com o pai, ou com a mãe. Estou falando para você também, filho, com o tio, com o avô. Por quê? Eu sou capaz de engolir um elefante lá fora. Mas aqui eu não aceito de dente, de confronto. Aqui eu não engulo nada. São valores invertidos, irmão. A nossa melhor versão precisa ser para os nossos, dentro da nossa casa, para aqueles que nos amam, aqueles que sentam na mesa conosco, aquela esposa que cuida de você, que você cuida dela, que vocês dormem na mesma cama, que vocês têm sonhos juntos, construíram uma família, geraram filhos juntos. Ali precisa existir a melhor versão sua de cada um. Precisamos dar a nossa melhor versão dentro de casa. Vivemos uma inversão de valores e Deus nos parou. Sabe por quê? Porque a melhor versão dentro de casa é vinho novo. Aleluia. Só que vinho novo, Deus sabe que só pode depositar em odres novos. Amém. Sim. E naquele odre que, sabe, que traz a pior versão para dentro de casa, ele não pode derramar esse vinho novo. Então, ele nos parou mais lentos, nós temos mais tempo, nós estamos ouvindo mais da palavra, nós estamos dando mais ouvido para o Senhor, nós estamos aprendendo a valorizar o que não valorizávamos, a ver coisas que não vimos. Nós ouvimos aquelas mulheres aqui dizer, as mulheres estão aprendendo a cozinhar, as mulheres estão aprendendo o prazer da maternidade, o prazer de conviver dentro de casa com os filhos ao redor da mesa, como a videira ali, descrita no Salmo 128, é ali que ela é frutífera, ela está descobrindo, ela está aprendendo, o pai também. Muitos estão trabalhando no sistema home office dentro de casa. Claro, no início tem alguns conflitos, mas Deus está trabalhando. Ele tem vindo com a palavra dele de ensino. Para quê? Para nos lapidar, para fazer esse vaso, esse recipiente novo, de novo, para ele poder colocar o quê? O vinho novo. Amém. Esse padrão que ele tem para o homem. E quem é o sumo sacerdote, irmão? O nosso sumo sacerdote, Jesus Cristo. Aleluia. E a lepra, que é a hipocrisia, que é o orgulho, que é... Só tem um jeito. A ordem de Deus dada foi: se apresente ao sumo sacerdote para serem limpos. O remédio não limpa, a cultura não limpa, o seu diploma na parede não te melhora, não te transforma, não te conserta, não muda teu caráter, não doma seu temperamento, não produz frutos do Espírito, não abate o orgulho, o egoísmo, a soberba, a inveja, o ciúme, a competição. Só porque é espiritual, é os frutos da carne, do pecado, e nós precisamos mortificar, levar na cruz e receber o quê? Os frutos do Espírito. Amém. O vinho novo. Olha, o texto que a pastora leu, do 1 ao 14, fala então que esse general, em uma das guerras, ele trouxe uma menina, uma israelita, escrava, para trabalhar com a mulher dele dentro de casa. A mulher já não tinha voz, quanto mais uma escrava. Mas aquela menina observou que aquele homem chegava em casa e tirava a farda e ele era leproso. Ele tinha um problema. E a menina então fala para a patroa, falou: olha, se ele fosse lá na terra de Israel consultar o profeta, o homem de Deus, ele seria curado. E ele então pede para o rei da Síria e vai, leva ouro, prata, os festivais, leva a sua comitiva, mas primeiro ele vai no rei da Síria, vai no rei de Israel. O rei da Síria manda uma carta para o rei de Israel, e o rei de Israel fica indignado: quem sou eu para curar? O rei da Síria está querendo confusão comigo, uma questão diplomática. Sim. Ele rasgou a roupa, ficou revoltado, e o profeta Eliseu ficou sabendo, manda ele vir me procurar.
E Naamã vai com a comitiva na porta da casa do profeta Eliseu. E ele foi com toda a expectativa religiosa dele. O profeta vai sair lá na porta, vai me receber com um tapete vermelho, vai botar a mão na minha cabeça, vai orar comigo, vai me curar e vai fazer uma série de coisas. Eu vou presentear ele com tudo isso aqui, afinal de contas eu sou um general. E aquele homem chega com a sua comitiva e Eliseu manda uma palavra através do seu moço. Fala para ele e se banhar no rio 7 vezes, mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. E Naamã fica pé da vida, fica revoltadíssimo, nem me recebeu, eu sou um general, e saiu dali reclamando, ia voltar para trás. Mas um dos da sua comitiva, falou para ele, falou: general, se o profeta tivesse pedido para você subir uma montanha, escalar um negócio, fizer alguma coisa difícil, você faria? Eu faria. Com certeza. Não, ele pediu só para você mergulhar no rio. Obedece, quem sabe? E ele vai ao Rio Jordão, ali ele tira a sua farda, diante dos seus soldados, está expondo ali a sua... Teve que abrir mão do orgulho, teve que abrir mão da soberba, teve que abrir mão de tudo aquilo, de todos os conceitos que ele tinha. Você vê que ele vai falando assim: não, mas lá na minha terra os rios de lá, a água é mais limpa. Ah, mas isso, mas aquilo. Ele podia ter recebido assim, porque era um homem orgulhoso. E aquilo precisava ser limpo. E quando ele expõe a sua nudez diante do seu exército, daqueles homens que estavam com ele, aquela comitiva, e desce, porque ele mergulhou no rio, fala de humildade, de entrega. Ele mergulhou uma vez, subiu, nada aconteceu. Segunda vez, nada aconteceu, e sucessivamente. Quando ele mergulhou a 7ª vez, o texto diz: e subiu, sua pele estava totalmente limpa. Glória a Deus. Como de uma criança, o texto diz. Aquele homem foi curado, limpo. E se apresentou para um sacerdote. E seguiu a instrução do sacerdote. Mas ele teve que fazer a parte dele. Ele teve que descer. Ele desceu do cavalo, ele desceu no rio, ele desceu no fundo do rio, num rio barrento, num rio muito mais ruim, muito mais barrento que os que ele poderia ir num rio mais limpo, num rio melhor. Mas Deus mandou ele ir num lugar mais sujo, num lugar mais, uma terra barrenta, um lugar de difícil acesso, para que o orgulho dele fosse abatido, para que ele fosse liberto. Quando aconteceu a libertação, que ele tirou a farda, porque todo aquele exército que seguia ele, era aquele homem valoroso, herói, que escondia tudo que sentia, tudo que carregava, orgulhoso, inchado, soberbo, aplaudido. E Deus expõe ele. O profeta diz: olha, você vai se banhar lá no rio. E Deus fez de propósito, que ele precisava, nós precisamos, irmão, cair do nosso orgulho. Quando ele rompeu com o orgulho dele, que ele desceu do cavalo e ele fez por 7 vezes, ele dobrou a cerviz e entrou naquela água barrenta, ele saiu limpo. Então o que aquele homem rompeu? Ele precisava romper. Ele era um homem preconceituoso, ele tinha um preconceito social. Só os rios da Síria, a cidade da Síria que era boa, que prestava, o resto não prestava, era tudo barrento, tudo sujo, tudo suburbano, tudo de segunda, tudo terceiro mundo, né? Ele rompeu com o desânimo, ele venceu a própria vontade, a própria razão, seus hábitos, seus costumes. Depois ele venceu o quê? As preferências. Aí eu gosto assim, o profeta vai me atender assim, ele tinha que mandar eu fazer isso, ele tinha que mandar eu fazer aquilo. E não, Deus não age dessa forma. Ele quebrou o orgulho, ele recebeu uma instrução de uma israelita escrava. Depois, ele perdendo a bênção dele, ia voltar para trás. Ele ouviu um conselho
de um soldado da sua. Você não tinha fé? Então faça. Ele ouviu. O orgulho começou a cair. Foi cair por terra. Por quê? Irmão, Deus, o objetivo de Deus, Ele tem um padrão. Deus quer curar a nossa alma primeiro, antes de curar o corpo. A carne foi curada depois da cura da alma. Então o que a gente aprende aqui com esse homem? Duas vidas. Por fora, um herói nacional. Por dentro, um homem complexado e derrotado. E trazendo para essa versão nossa, de acordo com o nosso título, a nossa casa merece a nossa melhor versão. A lepra que existe dentro de nós, irmão, ela precisa ser limpa. E conforme eu já disse, você não consegue sozinho, eu não consigo sozinho. Não é por força, não é por capacidade, nem por violência, nem por insistência. Verdade. Porque é espiritual. Tanto que Deus Precisa de um querer, um posicionamento de querer ser limpo. Eu abro mão do orgulho. Sim. Por que às vezes a gente defende dar o pior dentro de casa? Né? Manter aquele distanciamento dos filhos, da esposa, aquele muro. Porque eu quero sempre ter razão. É. Eu quero sempre ter razão, eu quero que sempre faça Do meu jeito. A última palavra é a minha. Exatamente. Eu que sei. Exatamente. Só que lá fora, às vezes a gente cede. Lá fora, a gente é maleável. Você aceita o que vem das outras pessoas. Se aceita. Sem A gente, olha bem, irmão, olha que coisa. Todos nós, você trabalha numa empresa. Tem dia que você chega em casa, pura revolta. Pura revolta. Porque você foi confrontado, fez o que não queria, na hora que não queria, do jeito que não queria, para obedecer o seu chefe, seu gerente ou seu patrão. Mas você se esconde debaixo. Mas eu tenho que aguentar, porque eu preciso do salário. Por que a gente tem essa versão dentro não, eu tenho que aguentar, eu tenho que ficar firme, eu tenho que ficar sólido, porque eu não posso perder minha família, porque eu não posso perder meu filho, porque eu não posso perder meu cônjuge, porque eu não posso perder meu parente, porque eu não posso perder meu amigo. Por causa do dinheiro, irmão, nós engolimos sapo. Nós aguentamos. Por causa da matéria. Isso tem um nome: lepra, orgulho, egoísmo. Por isso lá fora, nós fazemos como Naamã. Eu dou a minha melhor versão. E aí, a hora que eu volto para casa, é um carrinho velho, motor fumando, 1.0, Fusca álcool, desanimado, cansado e não suporto nada. Infelizmente essa é a realidade, né? De muitos lares. Então, irmão, cada um tem uma dimensão para isso, mas isso acontece com todos nós. E Deus separou esse tempo, e Ele tem esse vinho novo, que é essa alegria. O primeiro milagre de Jesus foi nas bodas de Caná de Galileia, num casamento, transformou a água em vinho. Sim. Sabe o que isso me ensina, irmão? Talvez nós aqui em casa, você na sua casa, no seu casamento, relacionamento com os filhos, na sua família, a água já virou vinagre. Exatamente. Já perdeu, está amarga, saloba. E o Senhor quer tocar nela para ela
transformar ela em vinho. Aleluia. Vinho fala de alegria, Glória fala de a prazer, Deus. fala desse oásis, esse lar, esse lugar de descanso, esse lugar terapêutico, esse lugar de cura. Espírito Santo de Deus, nos ajude, Espírito Santo. Irmão, em nome de Jesus, tenha um sonho, um desejo. Você marido, você esposa, você filho, não importa a sua idade. Se levante nessa noite, se liberte e diga assim: eu quero ser o herói na minha casa. Aleluia. Mas não é para bater nos outros, é um herói de, sabe, de defender, um herói de salvar, um herói de agrupar, de unir força, de celebrar, um herói que só diz coisas boas, que suporta tudo. Olha como é que a lepra, quando ela fala da hipocrisia, irmão, que é uma hipocrisia maior do que essa. Eu e você engolir um sapo, uma girafa, um elefante lá no mercado lá fora, ou de alguém da rua, por causa de dinheiro, por causa do cargo que ocupa, por causa do relacionamento, por causa de um contrato que assinou. Você engole aquilo, aceita, pondera, ajusta, e depois a gente chega em casa e não aceita nada, não engole nada. Hipocrisia. Porque o dinheiro vale mais que as pessoas, o dinheiro vale mais do que o casamento, o dinheiro vale mais do que os filhos, o dinheiro vale mais do que o cônjuge. Há tanta falta de respeito dentro dos lares que a gente vê palavras muito pesadas, né? Falando um para o outro, pais e filhos, filhos e pais, marido e esposa. A gente vê que parece que a arca inteira está dentro de casa, né? Mas por quê? Porque Uma Deus... bichaiada de tudo quanto é jeito para falar, né? Porque é uma vida tão corrida, pastor, e nós dando lá fora a nossa melhor versão. Sim. Aí a hora que volta, o que sobrou? Sim, é dentro de casa que é a cura, dentro de casa que é a restauração, que é o descanso, que é a nossa vida verdadeira, onde a gente tira tudo isso, né? Dentro de casa nós somos quem somos. É dentro de casa que se sabe. Por isso que eu gosto muito de brincar com as jovens, com os jovens, né? Quer conhecer aquele futuro pretendente? Vai dentro da casa, convive lá um pouquinho. Exatamente. Né? Porque aí você vai ver como que trata a mãe, como que trata o pai, como que trata os irmãos. Porque depende do jeito que trata o pai, a mãe e os irmãos, vai te tratar depois. Vai ser o mesmo tratamento. Então, irmão, mas são dias de alinhamento. O céu tocou a trombeta e Deus está em pressa e Ele está chamando as famílias para um alinhamento. Amém. Um padrão daquilo que Ele projetou para a família. Sabe? Da família poder viver essa nudez, o coletivo. Sabe? De você querer ser o herói da sua casa. Amém. De você dar a melhor versão para sua casa, para sua família, para seus filhos, para sua esposa, para o seu marido. Sabe? Sabe por que às vezes a gente, só para encerrar agora, por que às vezes a gente é até despertado de uma inveja, ou do marido de alguém, da esposa de alguém, ou do filho de alguém? Porque a gente olha no relacionamento externo com a gente, ele dá a melhor versão. Mas eu não conheço a pior versão que ele dá lá dentro da casa dele, senão eu não queria nem conversar com ele. E todos nós somos assim. Precisamos dar a melhor versão para nossa casa. Sabe? Pensa em qualquer modelo de carro e vê a melhor versão dele. Vidro elétrico, direção elétrica, ar-condicionado, airbag, freio ABS, banco de couro, e não sei o que, teto solar, tudo para dar conforto, proteção, agilidade, descanso. Esse é o propósito da melhor versão. E nós vamos ser a melhor versão na nossa casa. Amém. Então, meu irmão, pega essa palavra. Glória Eu sei a que Deus. você pode não estar gostando.
mas tem lepra dentro de nós. Orgulho, soberba, sentimento egoísta, arrogância, Louvado seja Deus. corrupção, Que o Espírito depravação. Santo quer tratar conosco, quer trabalhar, Isso é lepra. transformar. E só tem um jeito: comparecer diante do sumo sacerdote. Aleluia. E ele está aqui nessa É noite. Jesus Cristo. Ele é o verbo, ele é a graça, Aleluia. ele é a palavra. Amém. E ele Só Ele pode. quer te tocar nessa noite. Só Ele pode. Glória a Deus. Eu quero te convidar. Aleluia. Eu e a pastora, nós vamos orar. A pastora vai levantar um clamor aqui nesse sentido. Dobra a sua cabeça, a sua fronte. Naamã desceu. E nós vamos orar para que o sumo sacerdote te liberte dessa lepra. E se levante e tome uma decisão na mente, que ela possa marcar seu coração. Eu quero, eu posso, eu vou ser, a partir de hoje, a melhor versão do que eu posso ser, do que eu posso realizar, corpo, alma e espírito, na minha casa, com a minha família. Curva a sua fronte, irmão. Senhor, nós sabemos que nas nossas forças nós não vamos conseguir. Por isso nós estamos aqui nessa noite rendendo o nosso espírito a Ti. Assim como Naamã se rendeu naquele rio e obedeceu a Sua palavra e mergulhou ali, Senhor, e cada mergulho dele foi deixado dentro dele, Senhor, as suas prisões, as suas cadeias, aquilo que o impedia, Senhor, de se realizar, de viver uma vida plena, cumprindo assim o propósito no qual Jesus ele veio a esse mundo para nos dar a liberdade, para que nós fôssemos livres. A liberdade que nós temos de fazer escolha, de tomar decisões. E a nossa vida, ela é fruto das nossas decisões. Sim, ó Deus. Todas as decisões nossas, Toca-nos, sumo sacerdote. sendo ela alinhada com o purifica. ensinamento, Limpa, nós Senhor. sabemos Queremos que ser nós limpos. vamos ter vitória. Você quer ser limpo, irmão? Por isso, nessa noite, Jesus ó te Deus, pergunta nessa noite. nós nos humilhamos diante Quer de ser Ti, limpo? Pai. E te Diga pedimos, para ele que você quer ser limpo. venha nos limpar, Senhor. Precisa querer. Limpa-nos, ó Pai. Eu preciso Nós querer, você precisa desejamos. querer. Nós queremos e desejamos ser Às vezes limpo. não queremos. Senhor, trabalha em nossa vida. Eu preciso querer. Trabalha, Senhor, eu desejo ser limpa. Senhor, limpa cada dia mais. Limpa nosso interior, limpa nossa vida, nos faz melhor. Nos faz, Senhor, a melhor versão nossa. Eu sei que o Senhor tem coisas novas, coisas maiores e poderosas para nós. Senhor, faz isso, começa em nós essa obra, começa aqui neste lugar, começa no nosso lar, porque nós queremos corresponder, nós queremos, Senhor, assim como Naamã foi cheio de gratidão, Senhor, porque ele foi liberto, ele foi curado e voltou para sua casa, Senhor, feliz, agradecido, nós também desejamos, Mas Pai. ele se humilhou, ele desceu. Oh, Deus, sim, Pai, nós ele obedeceu, queremos ele descer. seguiu a instrução. Sim, meu Deus. Senhor, Ó Pai, nós queremos descer do nosso eu. nosso orgulho, Por isso, Senhor, nosso espírito de trabalha em grandeza. nós. Vê se há em nós, porque muitas vezes nós nem reconhecemos que temos. Nós não encaramos isso É e verdade. não podemos ver Não os nossos aceitamos alguém defeitos. falar que temos. Não aceitamos, porque não vemos os nossos próprios defeitos, É mas vemos o dos outros, ó Pai, e não enxergamos o nosso. Ajude a ter humildade para aceitar e procurar, Senhor, alinhar, e o Senhor nos abençoe. É o que eu te peço nessa noite. Abençoa teu povo, abençoa as nossas Amém, vidas, Jesus. Pai. Abençoa teus filhos, é tudo que nós precisamos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmãos, Graças a nós vamos Deus. apresentar os nomes aqui, orar e a água. Eu só ficou faltando algo, quer te dar um medidor para fazer isso. Talvez, eu vou falar de mim como pastor. Talvez alguém chega para um irmão lá da igreja e diga assim: que nota você dá para o pastor Humberto?
Nossa, eu dou nota 10 para ele, porque ele me ouve, ele aconselha, ele tem paciência, toda vez que eu preciso ele me atende. Então, não, o cara top, o cara 10. Mas talvez venha fazer uma pergunta para minha esposa, pastora Raquel, e a pessoa pode se assustar. Ela pode dizer, olha, eu dou um 2, um 3. Sim. Ele é sem paciência, ele não me ouve, ele não escuta, ele não me aconselha, ele é omisso, é isso e aquilo. Você entende essa inversão, irmão? Eu posso ter um 10 na rua, como um profissional, como aquilo diante das pessoas, mas eu posso ter uma nota muito ruim dentro de casa. Nós vamos fazer o inverso, irmão. Queira ser 10 dentro de casa. Amém. Queira amanhã poder sentar com seu filho e falar assim, escuta, de 0 a 10, que nota você dá para o papai? Que nota você dá para a mamãe? Chegar para sua esposa, que nota você dá para mim como seu marido? A esposa perguntar para o marido, que nota que você me dá? Queira ter 10 dentro de casa, irmão, a nota lá fora não importa. O que importa é essa nota aqui, porque essa nota aqui, se ela for 10, você vai ser o melhor cidadão, você vai ser o melhor empresário, você vai ser o melhor empregado, você vai ser o melhor amigo, você vai ser melhor tudo lá fora. Amém. Dê a sua melhor versão Amém, dentro Senhor. de casa. Amém? Amém. Glória a Deus. Deus, nós te apresentamos, Senhor, todas essas famílias, esses nomes que Sim, aqui ó estão, meu Deus. Aqueles que se encontram enfermos, doentes, Senhor, visita a casa do Fernando Castaldini, Pai. Toda a sua Toda a família. sua família, cobre com teu sangue, Pai. Livra de todo perigo, de todo mal, Sim. trazendo saúde, Da trazendo saúde, vida, Senhor. Sabedoria para lidar, Senhor, com essas fases tão difíceis que nós estamos enfrentando. Assim abençoe os nossos irmãos, ó Pai, todas as famílias, aqueles que entraram pela primeira vez nessa noite, nessa live, Sim, ó Deus. aqueles que Alcance. receberam a palavra, que eles sejam visitados pelo seu poder. Sim, ó Pai, Deus. nós também temos aqui nossa água, Pai, que nós consagramos a Ti, Senhor, e pedimos que o Senhor derrame o seu poder, as suas virtudes sobre ela. E essa água, Pai, quando bebermos pela fé, numa atitude de fé, nós possamos desfrutar da benevolência, do favor, do milagre do Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nós oramos e te agradecemos. Amém. Graças a Deus. Amém, queridos. Glória a Deus. Amanhã nós estaremos aqui às 19 horas, juntinho com vocês. Viu? Não deixe de compartilhar essa palavra com aqueles que você sabe que precisa, né, juntamente conosco, de ouvir a palavra de Deus. Um grande beijo, até amanhã, se Deus quiser.